Oi, meu bem. Pode chegar mais perto. Vem. Senta aqui do meu lado que hoje eu preciso te contar uma coisa. Não é história de mentirinha, não. Não é daquelas que a gente inventa para passar o tempo. É coisa da minha vida mesmo, daquelas que deixam marca na alma e que mesmo depois de tanto tempo ainda fazem meu coração apertar quando lembro. Eu me chamo Neuza. Tenho essa idade toda que você tá vendo. Cabelo branco, mão enrugada, joelho que reclama quando vai chover. Mas sabe o que não envelhece? A lembrança. Ah, a lembrança não envelhece, não, minha filha. Fica ali, quietinha, guardada num cantinho da gente. Até que um dia, sei lá, o cheiro de terra molhada depois da chuva, ou o barulho de uma porta velha rangendo, e pronto, volta tudo, como se fosse ontem. Coloca aqui, minha amiga, nos comentários qual seu nome. Amo saber sobre vocês. O que eu vou te contar aconteceu quando eu ainda era menina. Menina assustada, menina magra, com os pés descalços. Naquele tempo de antigamente, quando as coisas eram mais difíceis, mais duras, mas também eram mais verdadeiras, sabe? Minha mãe, Dona Lourdes, era lavadeira. Dessas que ficavam o dia inteiro ajoelhada na beira do rio, com a água gelada subindo pela barra da saia, esfregando roupa alheia com sabão de pedra, até a pele da mão ficar esbranquiçada e áspera. Os dedos dela viviam rachados, sangrando nas pontas, mas ela nunca reclamava. Nunca. Meu pai tinha partido desse mundo fazia pouco tempo, levado por um problema no pulmão que foi consumindo ele devagar, como vela que derrete até sumir. Ficamos nós três, eu, mamãe e meu irmãozinho João, que era bem menorzinho que eu e tinha aqueles olhos grandes, assustados com tudo. Ele não entendia direito por que o pai não voltava mais, porque a casa ficou tão silenciosa, porque a mãe chorava escondida quando achava que a gente estava dormindo. A gente morava de favor nos fundos da casa de uma conhecida da minha mãe, a Dona Sebastiana. Era um puxadinho apertado, úmido, onde a roupa nunca secava direito e o cheiro de mofo grudava na gente feito carrapato. Tinha dia que eu via minha mãe sentada na beira da cama que a gente dividia, olhando para o nada, com as mãos calejadas descansando no colo. Ela não falava nada, mas eu sabia o que estava passando na cabeça dela. Criança sente essas coisas, sabe? A gente pode não entender direito, mas sente no peito quando a mãe está sofrendo. A Dona Sebastiana não era má, não, mas também não era boa. Era daquelas que deixava bem claro que estava fazendo um favor, que aquilo não podia durar para sempre, que ela também tinha suas dificuldades. Toda vez que cruzava com a gente na cozinha, soltava aquele suspiro pesado, cheio de coisa não dita. Minha mãe abaixava a cabeça e puxava a gente pela mão, levando para o quartinho nos fundos. Eu via a vergonha nos olhos dela, e aquilo doía mais do que fome na barriga. Foi num domingo depois da missa que as coisas começaram a mudar. A gente tinha ido na igreja, que era pertinho, porque minha mãe sempre foi de muita fé. Dizia que quando a gente não tem mais nada, ainda tem a fé para segurar. O padre Antônio, um homem de cabelo grisalho e voz mansa, anunciou do púlpito que um coronel da cidade estava doando uns terrenos velhos para quem quisesse reformar por conta própria. Eram terrenos que ninguém queria, abandonados há tempos numa baixada perto do rio. Disse que era uma chance para famílias necessitadas começarem de novo. Minha mãe apertou minha mão com força quando ouviu aquilo. Senti a esperança passar pelos dedos dela até os meus. Depois da missa, ela foi direto falar com o padre. Eu e o João ficamos esperando do lado de fora, sentados no meio-fio, enquanto ela entrava na sacristia. Quando saiu, tinha um papelzinho dobrado na mão e lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem vê um caminho onde antes só tinha parede. No dia seguinte, bem cedinho, antes do sol clarear direito o céu, a gente foi até o lugar que o padre tinha indicado. Era longe do centro, depois da ponte velha de madeira que tremia quando a gente passava por cima. Caminhamos por uma estrada de terra cheia de buracos, com o João reclamando que o pé doía e eu carregando ele nas costas parte do caminho. Quando chegamos, o que vimos foi de dar um aperto no coração. Era uma baixada úmida, cercada de mato alto, daquele que cresce desordenado quando não tem ninguém para cuidar.
Tinha uns 5 ou 6 barracos espalhados, todos caindo aos pedaços, com telhado furado e parede torta. O mato era tão alto que quase escondia as construções. Dava para ouvir o rio correndo ali perto, mas não dava para ver. O cheiro era de terra molhada, de folha apodrecendo, de lugar esquecido. Minha mãe ficou parada ali, olhando tudo em silêncio. Eu não sabia o que ela estava pensando. Será que estava arrependida? Será que ia desistir? Mas então ela respirou fundo, daquele jeito dela quando tomava uma decisão, e disse baixinho, mais para ela mesma do que para a gente: tem que ser esse aqui. É o que Deus colocou no nosso caminho. O barraco que ela escolheu era o mais afastado dos outros, quase encostado no mato. Era feito de madeira velha, escurecida pela chuva e pelo tempo, com o telhado de telha quebrada deixando buracos por onde entrava a luz do dia. Não tinha porta, só um vão torto. O chão era de terra batida, irregular, cheio de ondulações. As paredes estavam mofadas, com manchas verdes subindo pela madeira. Tinha teia de aranha em cada canto, e o cheiro era de coisa fechada há muito tempo. Mas o pior não foi ver o barraco. O pior foi o que aconteceu logo que a gente chegou perto. Uma mulher apareceu na porta do barraco ao lado, uma senhora de pele escura e olhar desconfiado. Ela ficou nos observando um tempo, com os braços cruzados no peito, e então veio caminhando devagar até a cerca que dividia os terrenos. "Vocês vão morar aí?" Ela perguntou com a voz arrastada. Minha mãe respondeu que sim, que íamos tentar arrumar o barraco e fazer dali nossa casa. A mulher balançou a cabeça devagar, com um jeito de quem sabe de alguma coisa e não quer falar direito. "Vocês vão se arrepender", ela disse, baixando a voz como quem conta segredo. "Esse aí ninguém quis porque dizem que tem coisa ruim aí dentro. Gente já tentou morar, mas não ficou nem uma semana. Dizem que é mal assombrado." Senti um frio na barriga quando ouvi aquilo. O João se agarrou na barra da saia da mãe, com os olhos arregalados. Mas minha mãe, do jeito firme que só ela sabia ser, olhou para a vizinha e respondeu seco: "Coisa ruim mesmo é não ter onde dormir. Assombração não paga aluguel." A mulher deu de ombros e voltou para dentro do barraco dela, resmungando alguma coisa que não deu para ouvir. Ficamos ali, os três, olhando para aquele lugar que seria nosso lar. Não tinha nada de bonito, não tinha nada de confortável, mas era nosso. E isso, naquele momento, valia mais do que qualquer palácio. Naquele mesmo dia, a gente começou a limpeza. Minha mãe pegou um pedaço de pau e foi tirando as teias de aranha, abrindo espaço. Eu varri o chão de terra, levantando uma poeira danada que fazia a gente tossir. O João ficou juntando as telhas quebradas num canto. Trabalhamos o dia todo, até a luz do sol começar a amarelar e as sombras ficarem compridas. Quando a noite chegou, sentamos ali no chão mesmo, cansados até não poder mais. Não tínhamos nada além de uma trouxa de pano com nossas roupas, 2 panelas velhas e um colchão fininho que mal cabia nós 3. Minha mãe tirou da sacola um pedaço de pão que tinha guardado e dividiu entre a gente. Comemos em silêncio, ouvindo o barulho do rio e dos grilos lá fora. "Amanhã vai ser melhor", ela disse, acariciando a cabeça do João, que já estava quase dormindo. "Com fé em Deus, a gente vai transformar esse lugar num lar de verdade." Eu quis acreditar nela. Quis acreditar que aquele barraco caindo aos pedaços ia virar alguma coisa boa. Mas lá no fundo mesmo, eu tinha medo. Medo da vizinha. Medo das histórias de assombração. Medo do que podia estar escondido naquele lugar que ninguém mais quis. Deitei no colchão apertada entre minha mãe e meu irmão, ouvindo o vento entrar pelos buracos das paredes, e fiquei com os olhos abertos por muito tempo antes de conseguir dormir. Você lembra da casa onde morava quando era criança? Deixa aqui nos comentários uma memória daquele tempo. Adoro saber das histórias. Naquela primeira noite, não aconteceu nada de estranho. Mas eu não sabia, não podia nem imaginar, que debaixo daquele chão de terra batida onde a gente estava deitada, havia um segredo. Um segredo que ia mudar nossas vidas para sempre e me ensinar o que era coragem de verdade. Os primeiros dias naquele barraco foram de muito trabalho e pouca conversa. Minha mãe acordava antes do sol nascer,
quando o céu ainda estava daquela cor de cinza claro e já começava a mexer nas coisas. O primeiro barulho que eu ouvia todo dia era o arrastar do chinelo dela no chão de terra, um som que ficou gravado na minha memória para sempre. Depois vinha o cheiro do fogo acendendo, aquele cheirinho de lenha queimando que subia pela manhã fria e entrava pelas frestas do barraco. Ela fazia um chá de erva cidreira que a vizinha tinha dado para a gente. Era a Dona Benedita, uma senhora baixinha e rechonchuda, de sorriso largo e olhos bondosos, que morava num barraco mais afastado. Quando soube que a gente tinha chegado, apareceu com um punhado de ervas amarradas num barbante. Minha mãe agradeceu com aquela educação dela, e desde então tomávamos aquele chá toda manhã. O gosto era suave, meio adocicado, e esquentava a barriga antes de começar o dia. Eu ajudava no que podia. Ia buscar água no poço comunitário que ficava na entrada da baixada, carregando o balde pesado com as duas mãos, derramando metade pelo caminho. Minha mãe nunca reclamava do desperdício. Ela só dizia para eu ir com calma, que pressa não enchia balde. O João ficava por perto, juntando gravetos para o fogo ou brincando com os gravetos no chão de terra. Foi nesses primeiros dias que conhecemos melhor os vizinhos. Além da Dona Benedita, tinha o seu Mário, um homem alto e magro, de bigode fino e jeito calado. Ele morava sozinho num barraco remendado com folhas de zinco e trabalhava de carroceiro, levando carga de um lado para o outro da cidade. Passava pela nossa porta todo dia de manhã, puxando a carroça vazia e acenava com a cabeça para minha mãe. Nunca falava muito, mas tinha um jeito respeitoso. Tinha também o Zé Pequeno e a Terezinha, um casal jovem que morava no barraco mais perto do rio. Ela estava esperando o neném, a barriga já bem grande, e ele trabalhava na olaria, voltando todo dia coberto de barro vermelho. A Terezinha era alegre, sempre cantarolando enquanto estendia a roupa. Ela vinha conversar comigo às vezes. Perguntava se eu estava gostando dali. Eu gostava dela. Tinha aquele jeito leve de quem ainda não deixou a vida pesar nos ombros. Mas a vizinha que mais me intrigava era a Josefa, aquela que tinha falado das assombrações no primeiro dia. Ela morava bem ao lado do nosso barraco, tão perto que dava para ouvir quando ela tossia. Ela tinha uma neta chamada Dalva, que ficava com ela às vezes, uma menina da minha idade. A Dalva era diferente de mim. Tinha aquele jeito de quem sabia das coisas, de quem já tinha visto mais do que devia. Ela usava um vestido rosa desbotado e andava sempre descalça. Foi a Dalva quem me contou a história direito sobre o barraco. A gente estava sentada debaixo de uma goiabeira que ficava entre os dois terrenos, dividindo uma goiaba verde com sal que ela tinha trazido. O gosto azedo misturado com o sal me fazia franzir a boca toda. Ela mastigava devagar e falava entre uma mordida e outra. Minha avó falou que aqui morou um homem muito bravo, faz tempo já. Ele batia na mulher, batia nos filhos. Um dia a mulher sumiu, ninguém viu ela sair. Ele falou que ela tinha ido embora com outro, mas tinha gente que não acreditava. Diziam que ele tinha feito alguma coisa com ela. Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei para o barraco onde a gente estava morando. E o que aconteceu com ele? Perguntei com a voz tremida. Foi embora também. Deixou tudo e sumiu. Desde então, ninguém mais quis morar aqui. Dizem que de noite dá para ouvir choro de mulher vindo do chão. Eu quis não acreditar, mas aquilo me deixou com medo. Passei a prestar atenção em todo barulho, em toda sombra. De noite, quando o vento balançava a porta, eu acordava assustada. Mas a vida não parava. Todo dia tinha trabalho, e minha mãe não era de ficar parada. Ela tinha conseguido uns bicos lavando roupa para famílias do centro. Acordava de madrugada, tomava o café ralo com um pedaço de pão e saía carregando a trouxa na cabeça. Voltava quando o sol já estava se pondo, cansada, mas sempre com alguma coisa. Um pedaço de carne, um punhado de arroz, às vezes um sabonete cheiroso. Quando chegava, eu já tinha varrido o chão e buscado água. Ela sentava na beirada do colchão, tirava o chinelo e esfregava os pés inchados. Mas nunca reclamava. Só agradecia a Deus por ter trabalho. Neuza, ela me dizia, um dia a gente vai ter uma casa melhor. Pode acreditar. Deus não abandona quem se esforça. Eu acenava, querendo acreditar,
mas quando olhava ao redor e via as paredes podres, o telhado furado, me perguntava se aquilo ia mudar mesmo. Foi numa tarde de calor, daquelas em que o sol rachava a terra, que minha mãe decidiu arrumar o chão. Ela tinha reparado que o barro estava muito irregular, cheio de buracos. Tinha um canto perto de onde a gente dormia, onde a terra parecia mais fofa, mais solta. Vamos aplainar isso aqui, ela disse, pegando uma enxada velha que o seu Mário tinha emprestado. Senão, na primeira chuva, vira lamaçal. Eu ajudei com uma pá pequena. O João ficou olhando, brincando com gravetos. O sol entrava pelos buracos do telhado, fazendo raios de luz cheios de poeira. O suor escorria pelo rosto da minha mãe. Foi quando ela deu uma batida mais forte que aconteceu. A enxada fez um som diferente. Não era som de terra fofa. Era seco, oco, toque, como se tivesse batido em madeira. Minha mãe parou, olhou para o chão, bateu de novo. Toque, o mesmo som. Que estranho, ela murmurou. Ela se ajoelhou e começou a tirar a terra com as mãos, cavando devagar. Eu me aproximei, curiosa e assustada. O João veio também. A gente via a terra soltando, revelando algo embaixo. Madeira, tábuas de madeira velha, escurecida, enterradas logo abaixo da superfície. Neuza, traz a lamparina, minha mãe pediu. Corri buscar. Minhas mãos tremiam. A luz amarelada se espalhou. Voltei correndo e entreguei para ela. Com cuidado, ela continuou cavando. Foram aparecendo mais pedaços, formando um quadrado. Era uma tampa grande, feita de tábuas pregadas, enterrada de propósito, coberta por terra fina para disfarçar. Meu coração disparou. Lembrei da história da Dalva, sobre a mulher que desapareceu. Será que tinha alguém enterrado ali? Mãe! Comecei, mas a voz saiu fraca. Ela olhou para mim. Nos olhos dela vi medo, mas tinha outra coisa, tinha determinação. Aquela coragem firme que ela sempre teve. Não sei o que é isso, minha filha, mas a gente precisa ver. Não posso viver em cima de um segredo sem saber o que é. Ela respirou fundo e começou a levantar a tampa. As tábuas estavam pesadas, úmidas, e gemeram quando ela puxou. O João começou a chorar baixinho, agarrado na minha perna. Eu queria correr, mas meus pés não obedeciam. A tampa se abriu com um estalo. Debaixo havia um buraco escuro. Um buraco que descia para baixo da terra, como uma toca. A luz da lamparina não mostrava o que tinha lá embaixo. Só dava para ver o começo de uma escada tosca, feita de pedaços de madeira pregados na lateral. E depois, só escuridão. O cheiro que subiu era de terra úmida, de mofo, de coisa fechada há muito tempo. Um vento frio veio de dentro, como se fosse a respiração da terra. A gente ficou ali, os três, olhando para aquela abertura escura. Minha mãe segurou a lamparina e se inclinou, tentando ver mais. Mas não dava. Era escuro demais. Era fundo demais. Parece um esconderijo, ela sussurrou. Alguém fez isso de propósito. Naquele momento, tudo o que eu queria era que ela tampasse aquele buraco, cobrisse com terra e esquecesse. Mas eu sabia que minha mãe não ia fazer isso. Ela não era de fugir das coisas. Nunca foi. Naquela noite, depois de descobrir o buraco embaixo do chão, minha mãe decidiu que era melhor tampar tudo de novo. Ela colocou as tábuas de volta no lugar, cobriu com a terra e fez questão de alisar bem por cima, como se nada tivesse acontecido. Não falou muito sobre o assunto. Só disse que a gente precisava pensar direito antes de mexer mais nisso, que era melhor esperar a luz do dia para entender melhor o que tinha ali embaixo. Mas naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu ficava acordada, ouvindo cada barulho. O vento batendo nas telhas soltas soava como passos no telhado. O rangido da madeira velha parecia gemido. Até o João, que sempre dormia pesado, acordou chorando no meio da madrugada, dizendo que tinha sonhado com uma mulher de vestido branco saindo do chão. Minha mãe acendeu a lamparina, rezou um Pai Nosso em voz alta e ficou fazendo carinho na cabeça dele até ele voltar a dormir. Quando o sol nasceu no dia seguinte, foi como se a luz do dia levasse embora parte do medo. As coisas sempre parecem menos assustadoras quando a gente pode ver direito,
quando tem passarinho cantando lá fora e galinha ciscando no terreiro. Minha mãe levantou determinada, fez o chá de sempre e começou a arrumar as coisas para mais um dia de trabalho. Não vamos ficar remoendo isso, ela disse enquanto amarrava a trouxa de roupa que ia lavar. Seja lá o que for aquele buraco, foi feito há muito tempo. Não vai fazer mal pra gente agora. Eu quis acreditar nela. Quis mesmo. Mas toda vez que passava perto daquele canto do barraco, sentia um frio na barriga. Era como se o chão estivesse me olhando, guardando algum segredo que eu não sabia se queria descobrir. Os dias foram passando e a gente foi criando uma rotina. Minha mãe saía cedinho para trabalhar, e eu ficava cuidando do João e da casa. Varria o chão todo dia, mesmo sabendo que no dia seguinte ia estar cheio de poeira de novo. Lavava nossa pouca roupa no tanque de cimento rachado que tinha nos fundos do barraco. Preparava a comida simples que a gente tinha. Arroz, feijão, às vezes um pedacinho de carne quando sobrava dinheiro, outras vezes só farinha com ovo. A Dalva vinha me fazer companhia quase todo dia. Ela era danada, cheia de histórias e brincadeiras. A gente subia nas árvores para pegar fruta, brincava de casinha com cacos de telha, inventava boneca com espiga de milho e pano velho. Ela me ensinava cantigas que a avó dela cantava, cantigas antigas que falavam de rio, de lua, de amor que não deu certo. Eu ensinava para ela as orações que minha mãe me ensinou, e a gente rezava juntinha antes dela ir embora. Foi a Dalva quem me contou mais sobre as pessoas da Baixada. Ela conhecia todo mundo, sabia de tudo o que acontecia. Falava com aquele jeito de quem está contando segredo, baixando a voz e olhando para os lados para ver se tinha alguém ouvindo. A Terezinha está nervosa porque o neném está para nascer e ela tem medo de não ter dinheiro para o parto. Ela me contou um dia, enquanto a gente descascava a mandioca sentada na sombra. O Zé Pequeno trabalha muito, mas o patrão da olaria é ruim, paga pouco. E o seu Mário? Perguntei. Por que ele mora sozinho? Dalva ficou quieta um momento, como se estivesse pensando se devia contar ou não. Ele teve uma família, esposa e 2 filhos pequenos, mas a esposa morreu de febre e ele teve que dar os meninos para uns parentes criarem, porque não tinha como cuidar sozinho e trabalhar. Dizem que ele sofre até hoje. Por isso que ele é tão calado. Aquilo me apertou o coração. Olhei para o seu Mário de jeito diferente depois disso. Quando ele passava com a carroça, eu acenava com mais carinho, e ele sempre devolvia o aceno com aquele jeito tímido dele. A dona Benedita era a mais querida da Baixada. Ela vivia fazendo bolo de fubá e distribuindo para os vizinhos. O cheiro daquele bolo assando no fogão à lenha dela se espalhava pelo ar e fazia a barriga roncar de vontade. Quando ela aparecia com um pedaço embrulhado em papel pardo, todo quente ainda, era uma festa. O gosto era de milho doce, com aquela casquinha crocante por cima. A gente comia devagar, saboreando cada migalha, porque não sabia quando ia ter de novo. Sua mãe é uma mulher de muita fibra, a dona Benedita me disse um dia, enquanto tomávamos chá na casa dela. Não é qualquer uma que enfrenta a vida sozinha com 2 filhos pequenos. Você tem sorte de ter uma mãe assim, menina. Eu sabia que tinha. Via isso todo dia, na forma como ela não desistia. Como continuava acordando cedo, trabalhando até as mãos sangrarem, voltando para casa com um sorriso cansado, mas sempre trazendo alguma coisa para a gente. Ela era magra, tinha rugas finas nos cantos dos olhos, de tanto franzir no sol, mas tinha uma força que vinha de dentro, uma força que eu não sabia se um dia ia ter. As tardes eram quentes, daquelas que fazem a terra rachar e o ar parecer parado. Eu ficava sentada na sombra do barraco, remendando roupa com linha e agulha que minha mãe tinha conseguido. O João brincava por perto, fazendo castelo de terra, se sujando todo. Eu deixava. Criança tinha que brincar, minha mãe sempre dizia. Já ia ter tempo de sobra para conhecer o peso da vida. Foi numa dessas tardes, quando o sol já estava descendo e tingindo o céu daquela cor de laranja queimado, que aconteceu uma coisa estranha. Eu estava dentro do barraco, dobrando a roupa seca, quando ouvi um barulho. Não era barulho de vento, não era barulho de bicho. Era um som abafado, como se viesse de dentro da terra. Um som que parecia choro. Parei o que estava fazendo. Fiquei quieta,
prestando atenção. O barulho veio de novo, baixinho, mas dava para ouvir. Vinha da direção daquele canto onde estava a tampa de madeira escondida. Senti o coração acelerar. Olhei para fora, procurando o João. Ele estava ali, brincando perto da goiabeira. Respirei fundo. Devia ser impressão minha. Devia ser o vento, ou algum animal lá embaixo da terra. Mas o som veio mais uma vez, e dessa vez tinha uma coisa nele que me arrepiou dos pés à cabeça. Era choro de gente, choro de mulher. Saí correndo do barraco. Não olhei para trás. Peguei o João pela mão e fui até a casa da dona Benedita, inventando uma desculpa qualquer para ficar lá até minha mãe chegar. Ela estranhou minha cara pálida, mas não perguntou muito. Me deu um copo de água com açúcar e deixou a gente ficar. Quando minha mãe chegou, já estava escurecendo. Fui correndo encontrar ela na estrada. Ela vinha cansada, com a trouxa vazia agora, arrastando os chinelos no chão de terra. Mãe, eu ouvi um barulho. Contei segurando a mão dela com força. Vinha do chão. Parecia choro. Ela parou de andar e olhou para mim, com aquela cara séria. Choro? Tem certeza, Neuza? Tenho, mãe. Veio 3 vezes. Era de dentro da terra. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando na direção do barraco. Depois suspirou fundo e disse: Vamos para casa. E hoje à noite vamos descobrir de uma vez o que tem naquele buraco. Senti um medo danado, mas ao mesmo tempo uma curiosidade que não dava para negar. Seja lá o que estivesse escondido ali embaixo do nosso chão, a gente ia descobrir naquela noite. A gente comeu o jantar em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Era feijão com farinha e um pedaço pequeno de linguiça que minha mãe tinha trazido. O João comia devagar, olhando de mim para ela, sentindo que tinha alguma coisa diferente no ar. Criança sempre sente quando os adultos estão tensos, mesmo que a gente não fale nada. Depois de comer, minha mãe lavou as panelas, guardou tudo direitinho e mandou o João deitar cedo. Ela cantou uma cantiga baixinho para ele dormir. Aquela de boi da cara preta que pega menino que tem medo de careta. A voz dela era suave, mas eu percebia um tremor escondido, como uma corda de viola esticada demais, prestes a estourar. Quando o João finalmente pegou no sono, respirando fundo e tranquilo, minha mãe se levantou devagar. Acendeu a lamparina, ajeitou o pavio para a chama ficar mais forte e olhou para mim. Você fica aqui cuidando dele, Neuza. Eu vou descer sozinha. Não, mãe. Eu vou com a senhora, respondi, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Tenho medo de ficar aqui em cima sem saber o que está acontecendo. Ela me olhou por um tempo, avaliando. Depois assentiu com a cabeça, daquele jeito que ela tinha quando tomava uma decisão. Está bem, mas você fica atrás de mim, entendeu? E se eu mandar você subir correndo, você sobe sem questionar. Concordei. A gente foi até o canto do barraco onde estava a tampa enterrada. Minha mãe se ajoelhou e começou a tirar a terra de novo, usando as mãos. Eu segurei a lamparina, iluminando para ela. A luz tremia porque minhas mãos tremiam. Tentei firmar, mas não conseguia. A tampa apareceu de novo, aquelas tábuas escuras e pesadas. Minha mãe passou a mão por cima, limpando a terra, e então agarrou a beirada e puxou. O estalo da madeira seca ecoou no silêncio da noite, alto demais, e eu rezei para que não acordasse o João. O buraco se abriu. Aquela escuridão profunda, aquele cheiro de terra úmida e mofo. Minha mãe pegou a lamparina da minha mão e ficou olhando para baixo, hesitante pela primeira vez desde que eu a conhecia. Tem alguém aí? Ela chamou, com a voz firme, mas não muito alta. Silêncio. Só o vento lá fora e o crepitar da chama da lamparina. Ela tentou de novo. Se tem alguém aí, pode falar. A gente não vai fazer mal. Foi quando ouvimos. Um som abafado, fraco, vindo das profundezas daquele buraco. Não era bem um choro. Era mais como um gemido assustado, como de alguém que está com medo de fazer barulho. Minha mãe e eu nos entreolhamos. Ela respirou fundo, beijou a cruz que usava no pescoço e começou a descer. Primeiro um pé na escada tosca, testando para ver se aguentava o peso. A madeira gemeu, mas segurou. Depois o outro pé. Ela foi descendo devagar, segurando a lamparina na frente.
Mãe! Chamei baixinho, mas ela já estava quase sumindo na escuridão. Fiquei ali em cima, sozinha, olhando para aquele buraco que tinha engolido minha mãe. Os segundos pareciam horas. Eu ouvia o rangido da madeira, o som dos passos dela descendo e depois nada. Um silêncio que me deixou com o coração na boca. Mãe? Chamei de novo, um pouco mais alto. Está tudo bem, Neuza. Tem alguém aqui embaixo. A voz dela veio ecoada, abafada pela terra. E tinha alguma coisa diferente nela. Não era medo. Era surpresa? Compaixão? Pareceu uma eternidade até ela começar a subir de novo. Quando a cabeça dela apareceu no buraco, iluminada pela lamparina, vi que ela não estava sozinha. Tinha uma mão agarrada no braço dela. Uma mão fina, de dedos compridos, suja de terra. E então apareceu uma mulher. Era jovem, muito jovem, talvez só um pouco mais velha que eu. A pele dela era escura, os cabelos estavam embaraçados, cheios de cisco. O vestido, que um dia deve ter sido claro, estava rasgado e sujo de terra e de outras coisas que eu preferi não pensar muito. Ela tinha os pés descalços, machucados, com feridas abertas. Os olhos dela eram o que mais impressionava. Arregalados, cheios de medo, mas também de alívio, como se ela não acreditasse que estava sendo tirada dali. Minha mãe ajudou ela a sair do buraco, amparando pelo braço. A moça tremia toda, e quando pisou no chão do barraco, as pernas dela fraquejaram. Minha mãe a segurou, impedindo que caísse. Neuza, pega a água, rápido! Corri até o pote de barro onde a gente guardava a água, peguei a caneca e voltei. A moça bebeu com desespero, derramando metade pelo canto da boca. Quando terminou, respirou fundo várias vezes, como se tivesse esquecido como se fazia isso direito. Minha mãe a sentou no chão, encostada na parede, e se ajoelhou na frente dela. Falou com aquela voz mansa que ela usava quando o João acordava chorando de pesadelo. Você está a salvo agora. Ninguém vai te fazer mal aqui. Pode falar, criatura. Quem é você? A moça olhou para minha mãe, depois para mim e de novo para minha mãe. Os lábios dela tremiam. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca, fraca, como de quem passou muito tempo sem usar. Meu nome é Ana. Ana. Minha mãe repetiu, passando a mão no cabelo embaraçado da moça, com cuidado, como fazia comigo. Quanto tempo você está aí embaixo, Ana? Não sei. Perdi a conta dos dias. Muitos dias. Eu estava fugindo. Vim de longe. Encontrei esse buraco por acaso. Estava aberto. Achei que ia ser um bom lugar para me esconder por uma noite, mas quando desci, não consegui mais sair. A escada, ela cedeu, quebrou alguns degraus. Fiquei presa. Gritei, mas ninguém ouviu. Esse lugar estava abandonado. A voz dela foi falhando e ela começou a chorar baixinho. Minha mãe a puxou para um abraço, apertando ela contra o peito. Está tudo bem agora. Você não está mais presa. Está com a gente. Eu fiquei ali parada, tentando processar tudo aquilo. Aquela moça tinha estado debaixo do nosso barraco o tempo todo? Desde antes da gente chegar? Presa, sem conseguir sair, passando fome e sede e medo? E a gente tinha tampado o buraco sem saber que ela estava lá embaixo? Ana, de onde você estava fugindo? Minha mãe perguntou, ainda segurando ela. A moça respirou fundo, tentando se acalmar. De uma fazenda, longe daqui, a muitos quilômetros. Eu trabalhava lá desde criança, na colheita de café, eu e minha mãe. Quando minha mãe morreu, fiquei sozinha. O capataz, ele era ruim, muito ruim. Me tratava mal, me batia quando eu não dava conta do serviço. E tinha outras coisas piores. Ela parou e não foi preciso ela dizer mais nada. A gente entendia. Minha mãe apertou ela mais forte e eu senti lágrimas queimarem nos meus olhos. Um dia eu não aguentei mais. Esperei escurecer e fugi. Corri pelo mato, sem saber para onde. Só queria ir embora, para longe. Andei dias, comendo fruta do pé, bebendo água de riacho. Até que cheguei aqui. Vi esse lugar abandonado, vi o buraco aberto e pensei que podia descansar ali. Mas
A escada quebrou e eu fiquei presa. E ninguém procurou você? Ninguém veio atrás? Perguntei, encontrando minha voz. Ana olhou para mim e nos olhos dela tinha uma tristeza tão grande que me fez querer chorar. Procuraram, sim. Nos primeiros dias, ouvi vozes, cavalos, homens gritando. Fiquei quieta, com tanto medo. Passei bem perto de onde eu estava escondida. Mas não acharam. Depois de um tempo, pararam de procurar. Eu fiquei ali, sozinha, no escuro. Tinha um pouco de água que pingava da terra. Era só isso que eu tinha. Água e escuridão. O silêncio caiu sobre nós três. Eu olhei para minha mãe e vi no rosto dela uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando decidiu que a gente ia morar naquele barraco, mesmo todo mundo dizendo que não. Era a expressão de quem ia fazer alguma coisa, não importava o quanto fosse difícil. Você vai ficar com a gente, minha mãe disse, firme. Pelo menos até se recuperar, até conseguir seguir viagem com segurança. Mas... e se procurarem por mim? E se descobrirem que a senhora está me escondendo? Vão prender a senhora. Vão... Ninguém vai descobrir nada. Minha mãe cortou, com aquela voz que não aceitava discussão. Enquanto eu tiver um pedaço de chão, ninguém vai morrer de fome ou de medo debaixo dele. Isso eu prometo. E eu soube naquele momento que nossa vida tinha mudado, que a partir dali a gente carregava um segredo que podia nos custar tudo. Naquela primeira noite com Ana no barraco, nenhuma de nós dormiu direito. Minha mãe preparou um canto para ela com os trapos mais limpos que a gente tinha, fez um chá morno de erva cidreira que sobrou da manhã e ficou vigiando enquanto Ana bebia devagar, ainda tremendo. Eu fiquei sentada ali perto, sem saber direito o que fazer, só olhando aquela moça frágil que parecia um passarinho caído do ninho. Quando o primeiro clarão do dia começou a entrar pelos buracos do telhado, tingindo tudo daquela cor de cinza claro, minha mãe tomou uma decisão. Ela olhou para Ana, que tinha finalmente cochilado um pouco, encostada na parede, e depois olhou para mim com aquela cara séria. Neuza, escuta bem o que eu vou dizer. Ninguém pode saber que ela está aqui. Ninguém. Nem a Dalva, nem a Dona Benedita, ninguém. Você entende a gravidade disso? Eu assenti, sentindo o peso daquelas palavras. Minha mãe nunca tinha me pedido para guardar segredo de ninguém. Ela sempre dizia que mentira tinha perna curta e que a verdade, mesmo doendo, era sempre melhor. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma vida em jogo. Se descobrirem que ela está aqui, vão vir buscar. E não vai ser com carinho, não. Vão levar ela de volta para aquele lugar horrível. Ou pior. Você quer isso? Não, mãe. Eu não quero. Então a gente vai ter muito cuidado. Muito mesmo. O problema é que esconder uma pessoa num barraco de 4 paredes, com vizinhos grudados de cada lado e uma vida toda acontecendo ali em volta, não era tarefa fácil. Durante o dia, Ana teria que ficar escondida no buraco de novo. Só que agora com comida, água e a certeza de que alguém ia voltar para tirá-la de lá. À noite, quando a vila dormia e as lamparinas se apagavam uma por uma, ela poderia subir para respirar ar fresco, esticar as pernas, conversar baixinho com a gente. Foi o que minha mãe explicou para Ana quando ela acordou, assustada, sem entender direito onde estava. A princípio, vi o terror nos olhos dela quando mãe falou em voltar para o buraco. Ela se encolheu toda, agarrando o pano que cobria ela, balançando a cabeça. Não consigo voltar lá. Por favor. Eu fiquei tanto tempo no escuro, sozinha. A voz dela quebrou, e minha mãe se ajoelhou na frente dela, segurando as mãos finas e machucadas de Ana com cuidado. Eu sei, filha. Eu sei que é difícil. Mas é só durante o dia, e só por enquanto. A gente vai deixar a tampa encostada, não trancada. Você vai poder empurrar se precisar, e vai ter comida, água, um cobertor. Não vai ser igual estava antes, eu prometo. É só até a gente encontrar um jeito de te tirar daqui com segurança. Ana chorou, mas concordou. O que mais ela podia fazer? Minha mãe tinha razão. Se alguém visse ela ali, todo mundo ia querer saber quem era, de onde veio. E numa vila pequena daquelas, notícia corria mais rápido que vento em dia de tempestade. Antes de descer,
Minha mãe preparou uma trouxinha com pão que tinha sobrado, um pedaço de queijo seco que a dona Benedita tinha dado e uma garrafa com água fresca. Desceu com Ana, acomodou ela lá embaixo e subiu com os olhos vermelhos. Quando tampou o buraco de novo e cobriu com terra, vi ela fechar os olhos e fazer uma oração silenciosa. O João acordou e perguntou por que minha mãe estava cavoucando o chão tão cedo. Ela inventou que estava procurando um lugar melhor para plantar umas mudas de couve que ia pegar com a vizinha. Ele aceitou a explicação sem questionar, porque criança pequena ainda acredita em tudo que os adultos falam. Aquele dia foi estranho. Eu tentava agir normal, brincar com o João, conversar com a Dalva quando ela apareceu, mas minha cabeça estava naquele buraco, pensando na Ana ali embaixo, sozinha de novo. Será que ela estava com medo? Será que estava conseguindo respirar direito? Será que a gente tinha feito certo? A Dalva percebeu que eu estava diferente. Ela sempre foi esperta, ligeira demais para a própria idade. Você está estranha hoje, Neuza. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só dormi mal. Menti, desviando o olhar. Ela ficou me olhando com aqueles olhos desconfiados, mas não insistiu. A gente ficou brincando de amarelinha num pedaço de chão liso, usando cacos de telha coloridos que ela tinha juntado. Mas eu não conseguia me concentrar. Errava toda hora, pisava na linha, perdia a vez. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu daquela cor de laranja misturado com rosa, quase igual à goiaba madura, a Dalva foi embora. Minha mãe chegou logo depois, cansada como sempre, mas com uma expressão determinada no rosto. Ela tinha trazido um pedaço de carne, coisa rara, e disse que ia fazer uma janta reforçada. Aquela moça precisa se alimentar direito, ela explicou, lavando a carne numa bacia. Não sei quanto tempo ela ficou sem comer direito. Está só osso. Fizemos a janta em silêncio. Feijão bem temperado, arroz branquinho e a carne refogada com cebola que minha mãe tinha conseguido. O cheiro subia e se espalhava pelo barraco, fazendo a gente salivar. Quando ficou pronto, minha mãe separou um prato bem servido, cobriu com um pano e esperou escurecer completamente. O João dormiu cedo, cansado de tanto correr atrás das galinhas da dona Benedita. Quando os roncos fininhos dele começaram, minha mãe acendeu a lamparina e a gente foi até o canto do barraco. Com cuidado, tiramos a terra e levantamos a tampa. Ana! Minha mãe chamou baixinho. Trouxemos comida. Ouvimos um movimento lá embaixo e logo Ana apareceu, subindo devagar. Quando ela saiu e a luz da lamparina iluminou o rosto dela, vi que tinha lágrimas escorrendo. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Eu achei que vocês não iam voltar, ela sussurrou, a voz embargada. Achei que tinha sonhado tudo, que ia ficar presa de novo para sempre. A gente voltou. E vai voltar todo dia, minha mãe disse, entregando o prato para ela. Agora come que você precisa. Ana comeu daquele jeito de quem não sabe quando vai ter comida de novo, rápido, quase sem mastigar. Minha mãe teve que pedir para ela ir devagar, que ia passar mal. Quando terminou, limpou o prato com o dedo e lambeu, não desperdiçando nenhuma gota de molho. Obrigada, ela disse. E naquela palavra simples tinha um mundo de gratidão. Não sei como vou agradecer. Não sei o que eu fiz para merecer a bondade de vocês. Você não precisa ter feito nada, minha mãe respondeu. A gente ajuda porque é o certo a fazer. Simples assim. Naquela noite, ficamos conversando baixinho, sentadas no chão do barraco. Ana contou mais sobre a vida dela, sobre a mãe que tinha perdido, sobre os anos trabalhando sob o sol quente da lavoura, com as mãos sangrando de tanto colher café. Contou sobre o capataz cruel, sobre as ameaças, sobre o medo que sentia todo dia ao acordar. E contou sobre a noite que decidiu fugir, sobre o desespero de correr pelo mato escuro, sem saber para onde ir, só sabendo que precisava escapar. Minha mãe sempre dizia que liberdade era a coisa mais importante do mundo. Ana falou, olhando para as próprias mãos. Ela nasceu livre, mas viveu como se não fosse. Trabalhou a vida toda para outros, sem nunca ter nada que fosse dela de verdade. Quando ela estava morrendo, me fez prometer que eu ia tentar viver diferente.
que eu não ia aceitar aquela vida para sempre. E você está cumprindo a promessa, minha mãe disse com a voz firme. Fugir foi corajoso. Muita gente não tem essa coragem. Mas e agora? Ana perguntou, e na voz dela tinha uma angústia que apertou meu coração. Não posso ficar aqui para sempre. Não posso viver escondida num buraco. Mas também não sei para onde ir. Não tenho ninguém. Não tenho nada. Minha mãe ficou pensativa por um momento. Depois disse: a gente vai dar um jeito. Tem gente na cidade, gente de confiança, que ajuda pessoas como você. O padre Antônio conhece essas pessoas. Vou falar com ele, com cuidado. Mas por enquanto, você fica aqui com a gente. Não é muito, mas é seguro. Aquela conversa abriu algo dentro de mim. Eu tinha crescido vendo minha mãe lutar pela sobrevivência da gente, mas sempre dentro da lei, sempre seguindo as regras. Mas ali estava ela, arriscando tudo para proteger uma desconhecida. E eu entendi que existia algo maior do que regras. Existia humanidade. Existia fazer o que era certo, mesmo quando era perigoso. Antes de Ana descer de novo para o esconderijo, ela me olhou e disse: você é muito sortuda de ter uma mãe assim. Não esquece disso nunca. Eu prometi que não ia esquecer. E não esqueci mesmo, até hoje. Os dias que se seguiram foram de muito cuidado e pouca paz. A gente vivia numa corda bamba, sempre alerta, sempre com medo de dar algum passo errado. Toda vez que alguém batia na porta ou passava perto do barraco, meu coração disparava. Toda vez que a Dalva vinha conversar, eu tinha que pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa, com medo de deixar escapar alguma palavra que entregasse o segredo. Minha mãe ficou ainda mais calada do que já era. Ela trabalhava o dia inteiro, voltava cansada, mas em vez de descansar, ficava preparando comida extra, separando água limpa, verificando se estava tudo certo. À noite, quando a vila finalmente silenciava e só se ouvia o canto dos grilos e o rio correndo longe, a gente tirava Ana do esconderijo. Ela subia devagar, com os olhos piscando para se acostumar com a luz fraca da lamparina. E a primeira coisa que fazia era respirar fundo, como quem mata uma sede que não é de água. Eu aprendi a mentir naquelas semanas. Não mentia grande, não. Eram mentiras pequenas, disfarces necessários. Quando a dona Benedita perguntava por que a gente estava gastando mais água que o normal, eu dizia que era para lavar roupa. Quando o seu Mário reparou que minha mãe estava comprando mais comida, eu inventei que o João estava crescendo e comendo mais. Cada mentira me pesava no peito como pedra, mas eu entendia que era preciso. Ana estava se recuperando aos poucos. A cor foi voltando para o rosto dela. As feridas dos pés começaram a sarar com as ervas que minha mãe aplicava. Ela estava ganhando um pouco de peso. Os olhos não estavam mais tão fundos. Mas o pior ferimento não era no corpo. Era na alma. À noite, quando ela subia, eu via como ela se assustava com qualquer barulho. Um cachorro latindo longe, o vento batendo na porta, o rangido da madeira velha do barraco. Tudo a fazia encolher, ficar tensa, pronta para fugir de novo. Quanto tempo você acha que vai demorar até eu poder sair daqui? Ela perguntou uma noite, enquanto comia o feijão com farinha que minha mãe tinha preparado. Minha mãe suspirou. Ela tinha ido falar com o padre Antônio naquela semana, depois da missa. Tinha sido uma conversa rápida, discreta, na sacristia vazia. O padre tinha ficado preocupado, mas prometeu ajudar. Disse que conhecia pessoas em São Paulo, gente que ajudava trabalhadores fugidos a começar vida nova. Mas essas coisas levavam tempo. Precisavam preparar tudo direito, arrumar documentos falsos, encontrar quem pudesse levar Ana até lá. Não sei, Ana. Pode ser algumas semanas, talvez 1 mês ou 2. O padre está fazendo o que pode. Mas essas coisas precisam ser feitas com cuidado. Vi a decepção no rosto de Ana, mas ela não reclamou. Só assentiu e continuou comendo devagar. Foi nessa época que as coisas começaram a ficar mais difíceis. Tinha um homem novo na vila, um sujeito alto e magro, de olhar duro e jeito desconfiado. Ele tinha chegado fazia poucos dias e estava fazendo perguntas. Diziam que era capataz de uma fazenda de café, procurando por uma trabalhadora fugida. Oferecia recompensa para quem desse informação.
A notícia chegou até mim através da Dalva, que, como sempre, sabia de tudo o que acontecia na redondeza. Minha avó disse que esse homem é perigoso, ela contou, enquanto a gente descascava mandioca sentadas na sombra. Disse que ele anda armado, que já bateu em gente por muito menos. Está procurando uma moça que fugiu da fazenda onde ele trabalha. Senti o sangue gelar nas veias. Tentei manter a voz normal. E alguém viu essa moça por aqui? Não, ninguém viu nada. Mas ele está perguntando em todas as casas, em todos os barracos. Minha avó disse que ele já passou na casa da dona Benedita, na do seu Mário, até na do Zé Pequeno e da Terezinha. Larguei a faca que estava usando para descascar a mandioca. Minhas mãos tremiam. Se ele estava indo de casa em casa, era questão de tempo até chegar no nosso barraco. Naquela noite, quando contei para minha mãe, vi o medo aparecer nos olhos dela pela primeira vez, mas foi só um instante. Logo, a expressão dela voltou a ser aquela firme de sempre. A gente vai ter que ser ainda mais cuidadoso, ela disse. Ana não pode fazer nenhum barulho durante o dia. Nenhum mesmo. E a gente precisa parecer normal, agir como se nada tivesse mudado. Avisamos Ana sobre o homem. Vi o terror tomar conta dela, fazendo ela tremer toda. Ela segurou as mãos de minha mãe com força, com lágrimas escorrendo. É ele. É o capataz da fazenda. Se ele me encontrar. Se ele me encontrar. Não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar, aquele choro engasgado de quem tem medo de fazer barulho até para chorar. Minha mãe a abraçou, fazendo carinho no cabelo dela que agora estava um pouco mais limpo, um pouco mais arrumado. Ele não vai te encontrar. Eu não vou deixar. Você me ouve, Ana? Não vou deixar. Nos dias seguintes, a tensão era tão grande que dava para sentir no ar, como quando vai vir tempestade e o vento fica parado, pesado. Eu mal conseguia comer. O João percebeu que tinha algo errado e ficou grudado em mim, quieto demais para uma criança da idade dele. Minha mãe trabalhava como sempre, mas eu via que ela estava vigilante, atenta a tudo. Foi numa tarde, quando o sol estava alto e quente, que o homem apareceu. Eu estava dentro do barraco, varrendo o chão, e o João estava brincando lá fora. Ouvi a voz dele, áspera, perguntando algo para o João. Larguei a vassoura e corri para fora. O homem estava ali, alto e ameaçador, com um chapéu de couro que fazia sombra no rosto. Usava roupas empoeiradas de viagem e tinha uma arma presa no cinto, bem visível. Estava mostrando algo para o João, um papel. Quando cheguei perto, vi que era um cartaz com um desenho tosco de um rosto de mulher e palavras escritas embaixo que eu não conseguia ler direito, mas imaginava o que diziam. É? Você viu essa moça por aqui, menino? Ele perguntava, e a voz tinha uma rispidez que me fez querer puxar o João para longe. Não, senhor. O João respondeu com a voz fininha de medo. O homem olhou para mim. Tinha os olhos pequenos e frios, de quem não sentia pena de nada. E você, mocinha, já viu essa mulher? Olhei para o desenho. Era mal feito, mas dava para reconhecer traços que poderiam ser de Ana. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Respirei fundo, tentando controlar o tremor na voz. Não, senhor, nunca vi. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Depois, cuspiu no chão e olhou ao redor, avaliando o barraco pobre, as paredes tortas, o telhado furado. Vocês moram aqui sozinhos? Com minha mãe, respondi. Ela está trabalhando. Volta de tardezinha. Ele deu alguns passos em direção ao barraco e eu senti o pânico subir. Se ele entrasse, se ele olhasse direito para o chão, ia perceber que tinha algo estranho naquele canto onde a terra estava sempre mexida. O coração disparou ainda mais. Posso dar uma olhada? Não era bem uma pergunta. Era mais uma afirmação. Pode, senhor, disse, porque não podia negar. Negar ia levantar suspeita. Ele entrou, pisando pesado. Eu e o João ficamos na porta, agarrados um no outro. Ele olhou ao redor devagar. Viu o colchão velho onde a gente dormia, as panelas no canto, a roupa pendurada num arame. Caminhou pelo barraco, olhando para cima, para as paredes. Quando chegou perto do canto onde estava o esconderijo,
parou. Senti o mundo parar junto. Ali embaixo, a poucos palmos dos pés dele, estava Ana. Imóvel, em silêncio, provavelmente morta de medo. Rezei em pensamento, todas as orações que sabia, pedindo que ele não percebesse, que não olhasse para baixo com atenção. Ele ficou ali parado por uns segundos que pareceram horas. Depois deu de ombros e voltou a caminhar, saindo do barraco. Se virem essa moça, tem recompensa boa. Dinheiro que dá para comprar uma casa melhor que esse barraco caindo aos pedaços, ele disse, entregando o cartaz para mim. Pode ficar com isso. Mostra para sua mãe quando ela voltar. Sim, senhor. Ele montou no cavalo que estava amarrado na cerca e foi embora, levantando poeira no caminho. Só quando ele sumiu completamente na curva da estrada é que eu consegui respirar direito de novo. Minhas pernas tremiam tanto que tive que sentar no chão. Aquela noite, quando minha mãe chegou e soube do que tinha acontecido, ela ficou pálida. Mas abraçou a gente com força e disse que tinha sido corajosa, que tinha feito certo. Quando tiramos Ana do esconderijo, ela estava em estado de choque. Tinha ouvido tudo, tinha ouvido os passos dele andando bem em cima de onde ela estava. Chorou tanto que molhou toda a blusa de minha mãe. E eu entendi, naquele dia, o peso real do que a gente estava fazendo. Não era só esconder alguém. Era escolher entre o dinheiro que podia mudar nossa vida e a vida de uma pessoa. E minha mãe tinha escolhido a pessoa. Sempre ia escolher a pessoa. Depois da visita do capataz, tudo mudou. O medo que antes era uma sombra no canto, agora tomava conta do barraco inteiro, pesado como neblina de manhã fria. A gente andava na ponta dos pés, falava baixo demais, olhava para trás o tempo todo. Até o João, que era tão pequeno, sentia a atenção e ficava quieto, brincando sozinho sem fazer barulho. O homem não tinha ido embora da vila. Ele tinha alugado um quarto na venda do seu Valdemar no centro e dali ficava vigiando, fazendo perguntas, oferecendo dinheiro para quem trouxesse informação. A notícia se espalhou rápido. Todo mundo sabia da recompensa. E dinheiro, naquele lugar onde a gente mal tinha o que comer, falava alto demais. Comecei a ver os vizinhos com outros olhos. Será que a dona Benedita, tão bondosa, resistiria à tentação se soubesse? E o seu Mário, que tinha perdido os filhos e precisava tanto juntar dinheiro para trazê-los de volta? E a Josefa, a vizinha do lado, sempre tão desconfiada? Cada um deles tinha motivos para precisar daquela recompensa. E eu não podia culpar ninguém por isso. A Dalva percebeu que eu estava diferente. Ela vinha menos agora, e quando vinha, ficava me olhando de jeito estranho, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Neuza, a gente ainda é amiga? Ela perguntou um dia, sentada ao meu lado debaixo da goiabeira. Claro que a gente é amiga, Dalva. Por que pergunta isso? Porque você não é mais a mesma. Está sempre séria, sempre preocupada. E sua mãe também está diferente. Minha avó comentou que vocês andam esquisitas. Senti um aperto no peito. Se a Josefa estava desconfiada, era questão de tempo até ela começar a prestar mais atenção, até perceber alguma coisa. A gente está só cansada. Minha mãe está trabalhando muito. Dalva não pareceu convencida, mas não insistiu. Ficamos ali sentadas em silêncio e pela primeira vez desde que nos conhecemos, o silêncio era desconfortável, cheio de coisas não ditas. Dentro de casa, Ana estava piorando. Não era o corpo dela que estava adoecendo. Era a mente. Ficar tantas horas fechada naquele buraco escuro, ouvindo os sons lá de cima, mas sem poder ver nada, sem poder se mexer direito, estava consumindo ela. Quando subia à noite, tinha olheiras fundas, as mãos tremiam e às vezes ela começava a falar coisas desconexas, como se estivesse meio perdida entre o sonho e a realidade. Não aguento mais, ela confessou uma noite com a voz quebrada. Acho que estou ficando louca. Lá embaixo, no escuro, eu começo a ouvir vozes. Vozes da minha mãe me chamando. Vozes do capataz rindo. Eu sei que não é real, mas parece tão real. Minha mãe ficou aflita. Ela não sabia mais o que fazer. Manter Ana escondida estava destruindo ela, mas colocar ela em risco era impensável. Aguenta mais um pouco, Ana, por favor. O padre disse que já mandou carta para São Paulo.
Logo a gente arruma um jeito de te tirar daqui. Mas logo, logo, era uma promessa vaga demais para quem estava vivendo um inferno silencioso embaixo da terra. Foi numa noite, quase 2 semanas depois da visita do capataz, que tudo quase desmoronou. A Terezinha, a vizinha que estava esperando o neném, entrou em trabalho de parto. O bebê estava vindo antes do tempo, e ela gritava de dor. O marido dela, o Zé Pequeno, saiu correndo para buscar a parteira que morava do outro lado da vila, mas ia demorar. As mulheres da vizinhança todas se juntaram para ajudar. A dona Benedita foi para lá com água quente e panos limpos. A Josefa levou ervas para fazer chá calmante. Minha mãe também foi chamada. Todo mundo foi. Era assim naquele tempo. Quando alguém precisava, todo mundo aparecia. Minha mãe ficou dividida. Olhou para mim com aqueles olhos cheios de preocupação. Eu preciso ir, Neuza. A Terezinha precisa de ajuda, mas você vai ficar aqui com o João e... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. E com Ana? Eu fico, mãe. Pode ir. Ela hesitou, mas o grito da Terezinha cortou a noite de novo, desesperado. Ela apertou minha mão com força e foi. Fiquei sozinha no barraco com o João dormindo e Ana lá embaixo. O silêncio era pesado, interrompido só pelos gritos distantes da Terezinha. Eu rezava para que o bebê nascesse logo, para que tudo ficasse bem. Mas também tinha medo. Muito medo de ficar sozinha, cuidando daquele segredo. Foi então que ouvi passos lá fora. Passos pesados, de botas. Meu coração disparou. Apaguei a lamparina rápido, deixando o barraco na escuridão. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. A porta rangeu. Alguém estava empurrando. Não tinha tranca, só um pedaço de arame que eu tinha enrolado para segurar. Os passos entraram. Na penumbra, iluminado só pela lua que entrava pelos buracos do telhado, vi a silhueta de um homem. Era o capataz. Eu sei que tem alguém aqui, ele disse com a voz grossa, arrastada. Cheirava a cachaça. Ele estava bêbado. Eu sei. Fiquei vigiando. Vi tua mãe saindo com comida demais. Vi ela comprando coisa escondida. Ninguém come tanto nessa pocilga. Tem alguém escondido aqui. Eu não conseguia me mexer. Estava encostada na parede, tremendo, tentando não fazer barulho. O João remexeu no colchão, mas não acordou. O homem acendeu um fósforo. A luz fraca iluminou o barraco. Ele começou a andar, olhando para os cantos, chutando as panelas, revirado os panos. Estava procurando, e ia achar. Era só questão de tempo. Sai daí, menina. Eu sei que você está aqui. Não adianta se esconder. Tive que sair da sombra. Fiquei na frente dele, tentando parecer corajosa, mas a voz saiu tremida. Não tem ninguém aqui, senhor. Só eu e meu irmão. Ele riu, um riso amargo que me deu arrepios. Mentirosa. Igual tua mãe. Mas eu vou achar. E quando achar, vocês vão pagar por terem escondido propriedade alheia. Ele disse propriedade. Como se Ana fosse uma coisa, não uma pessoa. A raiva me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Não tem ninguém aqui. Gritei e o grito acordou o João, que começou a chorar. O homem avançou para o canto onde estava o esconderijo. Meu mundo desabou. Ele ia encontrar, ia tirar a Ana dali, ia levar ela de volta para aquele lugar horrível. Ia fazer algo com a gente também, ia chamar a polícia, ia... Foi quando ouvi vozes lá fora. Vozes de mulheres. A dona Benedita, a Josefa, outras vizinhas. Elas vinham voltando do parto. O bebê tinha nascido. O que está acontecendo aqui? A voz da dona Benedita cortou a noite. Ela entrou no barraco, seguida pela Josefa e mais 2 mulheres. Viram o homem ali, viram eu tremendo, viram o João chorando. Esse homem invadiu nossa casa, gritei. A dona Benedita se colocou na frente dele, apesar de ser bem mais baixa. Tinha aquele jeito de mãe brava que não aceita desaforo. Sai daqui agora, seu atrevido, invadir a casa de mulher sozinha com criança? Que vergonha, vou chamar o delegado. O homem hesitou. Estava bêbado, mas não era burro. Sabia que tinha feito errado ao invadir assim. Olhou para mim uma última vez, com ódio nos olhos, e saiu, cambaleando.
Quando ele foi embora, desmoronei. Comecei a chorar, tremendo toda. A dona Benedita me abraçou, achando que era só medo da invasão. E era. Mas era também o alívio de não ter perdido Ana, de não ter falhado. Minha mãe chegou logo depois, desesperada, tendo ouvido a confusão. Abraçou a gente com força. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, depois que o João voltou a dormir, tiramos Ana do esconderijo. Ela estava em estado de choque, tinha ouvido tudo, tinha achado que ia ser descoberta. A gente precisa tirá-la daqui logo, minha mãe disse, segurando Ana que tremia. Ele voltou bêbado hoje, mas vai voltar sóbrio amanhã. E da próxima vez vai trazer mais gente. Não podemos esperar mais. E assim, naquela noite, a decisão foi tomada. Mesmo sem ter tudo preparado, mesmo com o risco, Ana precisava sair dali, antes que fosse tarde demais. No dia seguinte àquela noite terrível, minha mãe não foi trabalhar. Ela disse para as patroas que estava com febre, coisa que ela nunca fazia. Minha mãe era daquelas que ia trabalhar mesmo doente, mesmo cansada até os ossos. Mas aquele dia era diferente. Ela precisava resolver a situação da Ana, e rápido. Logo cedinho, antes do sol nascer direito, ela saiu para falar com o padre Antônio. Deixou eu e o João com instruções claras. Não abrir a porta para ninguém, não fazer barulho, não deixar ninguém entrar. Tranquei o arame que servia de tranca e fiquei vigiando pela fresta da parede. Ana tinha passado a noite inteira acordada, sentada no canto do barraco, abraçando os joelhos. Não quis descer para o esconderijo. Disse que preferia ser levada do que voltar para aquele buraco. Os olhos dela estavam vidrados, distantes, como se ela já não estivesse mais ali de verdade. Aquilo me assustou mais do que tudo. Era como ver alguém se apagando aos poucos, como vela que vai acabando. Fiz um chá fraco de erva cidreira, o último que tinha, e dei para ela. Segurei a caneca na mão dela até ela beber, porque ela parecia não ter forças nem para isso. O João ficou quieto no canto, olhando tudo com aqueles olhos grandes, entendendo sem entender. Minha mãe voltou quando o sol já estava alto, quase na hora do almoço. Veio acompanhada. Meu coração saltou quando vi o padre Antônio vindo atrás dela. Ele era um homem de confiança, mas mesmo assim me deu medo. Quanto mais gente soubesse, mais perigoso ficava. Eles entraram rápido e o padre fechou a porta atrás de si. Olhou para Ana com olhos cheios de compaixão, fez o sinal da cruz e então falou com minha mãe em voz baixa, mas dava para ouvir. Não vai ser fácil. O capataz está furioso com o que aconteceu ontem à noite. Está dizendo para todo mundo que vai revistar casa por casa, que vai trazer o delegado. Temos que tirar a moça daqui hoje mesmo. Hoje? Minha mãe repetiu assustada. Mas, padre, o senhor disse que precisava preparar tudo, os documentos, o contato em São Paulo. Não há tempo, Lourdes. Se esperarmos mais, vão encontrá-la. E aí, não vai ter jeito. O tropeiro Paulo, aquele de confiança que leva carga para São Paulo, está partindo hoje à tarde. É a nossa chance. Ele concordou em levar a moça escondida no meio da carga. Vai sair daqui às 4 horas, quando o sol começar a baixar. Olhei para o relógio de parede que a dona Benedita tinha dado para a gente, quebrado, mas que ainda marcava a hora. Faltavam poucas horas para Ana partir, para se despedir, para desaparecer da nossa vida tão rápido quanto tinha aparecido. Ana ouviu tudo em silêncio. Quando o padre olhou para ela, ela apenas assentiu, sem expressão no rosto. Acho que ela estava além do medo, além da esperança. Estava apenas existindo, esperando para ver o que ia acontecer. Ela vai precisar de roupa diferente, o padre disse. Algo que não chame atenção, e um lenço para cobrir o cabelo. Quanto menos ela parecer com o desenho do cartaz, melhor. Minha mãe foi até o baú onde guardava nossas poucas roupas e tirou um vestido velho dela, de tecido grosso, cor de terra. Tinha remendos, mas estava limpo. Tirou também um lenço de cabeça que ela usava quando ia ao rio lavar roupa. Não eram roupas bonitas, mas iam fazer Ana parecer só mais uma trabalhadora, sem nada de especial. Ana trocou de roupa ali mesmo, devagar, como se cada movimento custasse muito esforço. Quando terminou, amarrou o lenço na cabeça, cobrindo quase todo o cabelo.
Parecia outra pessoa. Parecia menor, mais frágil, quase invisível. Agora precisa parecer calma. O padre instruiu. Quando for até a carroça, não pode andar olhando para os lados, com medo. Tem que andar como se fosse só mais uma pessoa indo sobre a vida dela. Consegue fazer isso? Ana respirou fundo e assentiu. Mas eu via que ela estava tremendo por dentro. As horas até a partida foram as mais longas e as mais curtas da minha vida. A gente não sabia o que fazer, o que falar. Sentamos ali, os 4, em silêncio pesado. O padre rezou baixinho, um rosário comprido, e minha mãe acompanhou as orações. Eu segurei a mão de Ana e ela segurou a minha, apertando com força, como se fosse uma âncora. O João, que não entendia direito o que estava acontecendo, perguntou: "A moça vai embora, mãe?" "Vai, meu filho, vai para um lugar melhor, onde ela vai estar segura." "Mas ela não pode ficar com a gente?" Minha mãe pegou ele no colo e explicou com voz mansa: "Às vezes a gente tem que deixar ir quem a gente ama, para que essas pessoas possam ser felizes. É assim que a vida é, meu amor. A gente não pode segurar ninguém só porque quer." Aquelas palavras ficaram marcadas em mim. Até hoje eu lembro. Às vezes a gente tem que deixar ir. Quando chegou perto da hora, o padre saiu primeiro, para verificar se estava seguro. Voltou depois de alguns minutos e disse que a carroça do tropeiro Paulo estava esperando na estrada velha, depois da curva, escondida por uma moita de bambu. Era lá que Ana tinha que ir. O plano era simples. Ela ia sair pela parte de trás do barraco, passar pelo mato, dar a volta por fora da vila e chegar até a estrada velha sem ser vista. Minha mãe ia com ela, levando um cesto vazio, como se fosse buscar lenha. Se alguém visse, ia parecer normal. Eu ficaria com o João e o padre para não chamar atenção. Antes de sair, Ana me abraçou. Abraçou forte, apertando como se quisesse guardar aquele abraço para sempre. Cheirava a sabão simples e a terra, cheiro de gente que tinha vivido muito em pouco tempo. "Obrigada, Neuza", ela sussurrou no meu ouvido. "Você foi minha primeira amiga livre, não esquece de mim." "Eu não vou esquecer", prometi com a voz embargada. "Nunca." Ela abraçou o João também, que ficou confuso, mas retribuiu o abraço com aquele jeito carinhoso de criança. Depois, olhou para o padre, que a abençoou fazendo o sinal da cruz sobre a cabeça dela. "Vai com Deus, filha. E quando chegar em São Paulo, procura a igreja de Nossa Senhora Aparecida no bairro do Brás. Diz que vem da parte do padre Antônio de Itajubá. Eles vão te ajudar." Ana repetiu o nome da igreja várias vezes, gravando na memória. E então chegou a hora. Minha mãe pegou o cesto, abriu a porta de trás do barraco, aquela que dava para o mato, e fez sinal para Ana seguir. Elas saíram e eu fiquei olhando até sumirem entre as árvores. O tempo passou devagar. O padre ficou sentado na cadeira velha, rezando baixinho. O João cochilou no meu colo. Eu ficava olhando para a porta, esperando minha mãe voltar, esperando saber se tinha dado certo. Quando ela finalmente voltou, quase uma hora depois, vinha sozinha. O rosto estava vermelho, os olhos inchados de chorar, mas tinha um sorriso pequeno, triste, de quem tinha feito a coisa certa, mesmo que doesse. "Ela foi?" perguntei. "Foi." O tropeiro Paulo a escondeu no meio dos sacos de milho, cobriu bem. Ninguém vai ver. Ele prometeu que cuida dela até São Paulo, que entrega ela direitinho na igreja que o padre falou. O padre se levantou e segurou as mãos de minha mãe. "Você fez uma coisa muito corajosa, Lourdes. Muito corajosa mesmo. Deus vai recompensar isso." Minha mãe balançou a cabeça, ainda com lágrimas escorrendo. "Eu não quero recompensa, padre. Só queria que ela ficasse bem, que tivesse a vida que merece ter." Depois que o padre foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Parecia vazia demais, mesmo que Ana quase nunca tivesse estado ali em cima, à vista. Era como se uma parte de nós tivesse ido embora junto. Naquela noite, quando deitamos para dormir, olhei para o canto onde estava o esconderijo. Minha mãe ainda não tinha tampado de novo. Estava ali, aberto, escuro, vazio, como um buraco no chão, como um buraco no peito. "Mãe, a gente fez certo?" perguntei na escuridão. "Fizemos, filha.
Fizemos o que qualquer pessoa de coração faria. E se o capataz descobrir? E se ele vier atrás da gente? Se vier, a gente enfrenta. Mas eu não tenho medo, Neuza. Quando a gente faz o que é certo, Deus fica do nosso lado. Eu quis acreditar nisso. E no fundo, acreditava. Mas ainda assim, dormi com medo, esperando ouvir a qualquer momento a batida na porta, a voz do capataz, a descoberta do que a gente tinha feito. Mas a noite passou quieta. E no dia seguinte, quando acordei, o buraco no chão estava tampado, coberto de terra fresca. Como se nunca tivesse existido. Como se tudo tivesse sido um sonho. Mas não era sonho. Era real. E ia ficar marcado em mim para sempre. Os dias depois da partida de Ana foram estranhos. A vida continuava, o sol nascia e se punha, as galinhas da Dona Benedita continuavam invadindo o nosso terreiro, o rio seguia correndo lá embaixo. Mas tinha uma coisa diferente no ar. Era como se a gente tivesse passado por uma tempestade e agora estava olhando os estragos, tentando entender o que tinha sobrado. O capataz ficou na vila por mais uma semana. A gente via ele passar, sempre com aquela cara amarrada, perguntando, investigando, olhando para todo mundo com desconfiança. Ele voltou no nosso barraco mais 2 vezes, mas sempre de dia, sempre quando tinha gente por perto. Não teve coragem de invadir de novo, mas os olhos dele, quando olhava para minha mãe, eram cheios de suspeita. Ele sabia. Não tinha prova, mas sabia. Eu tinha pesadelos quase toda noite. Sonhava que ele encontrava Ana, que arrastava ela pelos cabelos de volta para a fazenda. Sonhava com o esconderijo se abrindo e engolindo a gente. Acordava suada, com o coração disparado. E minha mãe tinha que me acalmar, passando a mão no meu cabelo até eu voltar a dormir. Mas aos poucos, devagar, o medo foi se transformando em outra coisa. Não sei explicar direito o que era. Era uma sensação de que a gente tinha feito algo importante, algo que valia mais do que nossa própria segurança. Quando olhava para minha mãe, via nos olhos dela não arrependimento, mas uma paz estranha, como quem cumpriu um dever que estava além das leis dos homens. Foi numa tarde, quase 2 semanas depois da partida de Ana, que o capataz finalmente foi embora. A gente viu ele montando no cavalo, com a mochila nas costas, indo embora pela estrada de terra. A Dalva veio correndo me contar, toda animada. O homem ruim foi embora. Minha avó disse que ele desistiu, que não achou a moça que procurava. Senti um alívio tão grande que tive que sentar no chão. Era como se um peso de pedra que eu carregava nos ombros tivesse caído de repente. Respirei fundo, enchendo o peito de ar, e pela primeira vez em semanas consegui sorrir de verdade. Minha mãe, quando soube, foi até o quartinho onde a gente guardava as coisas e tirou o terço velho que tinha sido da minha avó. Ajoelhou ali mesmo, no chão de terra batida, e rezou uma Ave-Maria comprida, chorando baixinho. Eram lágrimas de gratidão. A vida na vila voltou ao normal. A Terezinha estava se recuperando do parto, e o bebezinho, que recebeu o nome de José, era a alegria de todo mundo. Pequeninho, rosado, com aquele cheiro gostoso de bebê recém-nascido. A gente ia visitar quase todo dia, e eu ajudava a Terezinha com os afazeres enquanto ela amamentava. O seu Mário tinha recebido notícias dos filhos. Eles estavam bem, morando com os tios no interior, indo para a escola. Ele mostrou para minha mãe uma cartinha que o filho mais velho tinha mandado, toda torta, com letras grandes e desenhos nas margens. Minha mãe leu em voz alta para ele, porque o seu Mário não sabia ler. Quando terminou, ele limpou os olhos com as costas da mão e agradeceu, a voz meio embargada. A Dona Benedita continuava fazendo bolo de fubá e distribuindo para os vizinhos. O cheiro subia toda quinta-feira de tarde, doce e reconfortante. Ela sempre guardava um pedaço extra para o João, que comia com os olhos brilhando de felicidade. E eu e a Dalva voltamos a ser amigas como antes. A desconfiança que tinha ficado entre a gente foi sumindo aos poucos, substituída pelas brincadeiras de sempre, pelas conversas embaixo da goiabeira, pelas risadas bobas que só criança sabe dar. Mas mesmo com tudo voltando ao normal, o barraco parecia diferente. Tinha algo de sagrado naquele canto onde ficava o esconderijo, agora tampado e coberto.
Minha mãe nunca mais mexeu naquela terra. Deixou como estava, e com o tempo até nasceu uma plantinha ali, um pé de hortelã que brotou sozinho, sem ninguém plantar. O cheiro de hortelã fresca enchia o barraco nas tardes quentes e minha mãe dizia que era sinal de bênção. Foi um mês depois da partida de Ana que recebemos a primeira notícia. O padre Antônio apareceu numa manhã de domingo, depois da missa, com um envelope na mão. Tinha vindo uma carta de São Paulo, da igreja de Nossa Senhora Aparecida. Era curta, escrita por um dos padres de lá, mas dizia o suficiente. A moça tinha chegado bem, estava sendo ajudada, tinha conseguido trabalho numa casa de família boa, estava segura. Minha mãe leu aquela carta tantas vezes que o papel ficou fino de tanto dobrar e desdobrar. Guardou junto com as coisas mais preciosas que tinha. E toda noite, antes de dormir, agradecia em voz baixa por Ana estar bem. Mas o que realmente mudou, o que realmente marcou, foi o que aconteceu comigo. Eu não era mais a mesma menina de antes. Tinha aprendido coisas que não se aprende em escola. Tinha aprendido que coragem não é não ter medo, mas fazer o certo mesmo quando as pernas tremem. Tinha aprendido que bondade às vezes custa caro, mas vale cada centavo. Tinha aprendido que existem escolhas na vida que definem quem a gente é de verdade. Comecei a olhar para minha mãe com outros olhos. Via nela não só a mulher cansada que lavava roupa alheia até as mãos sangrarem. Via uma mulher de coragem imensa, de coração maior que o mundo, capaz de arriscar tudo por alguém que mal conhecia. E eu queria ser como ela. Queria ter aquela força, aquela bondade firme que não se dobra nem diante do medo. Uma noite, deitadas no colchão fino, com o João dormindo entre a gente, eu perguntei: Mãe, a senhora não teve medo de perder tudo? A senhora sabia que se descobrissem, iam prender a gente, tirar o barraco, levar a gente presa? Ela ficou quieta por um tempo e achei que não ia responder. Mas então ela disse, com aquela voz mansa dela: Tive medo, sim, Neuza. Muito medo. Mas sabe o que eu ia sentir se não tivesse ajudado? Ia sentir uma coisa pior que medo. Ia sentir vergonha. Vergonha de mim mesma, de ter virado as costas para quem precisava. E isso eu não ia conseguir carregar. Medo passa, filha. Vergonha fica para sempre. Aquelas palavras entraram fundo no meu coração e nunca mais saíram. Medo passa, vergonha fica. Até hoje, quando preciso tomar alguma decisão difícil, quando preciso escolher entre o que é fácil e o que é certo, eu lembro dessas palavras. O barraco continuou sendo humilde. A madeira continuou velha, o telhado continuou furado, o chão continuou de terra batida. Mas para mim, aquele lugar tinha virado algo maior. Tinha virado o lugar onde aprendi o que era ser gente de verdade. O lugar onde vi com meus próprios olhos o que significa escolher a humanidade, mesmo quando custa caro. Passaram-se os meses. O verão chegou com suas chuvas fortes que faziam o rio subir e o barraco virar um lamaçal. Depois veio o inverno com seu frio úmido que entrava pelas frestas. A vida seguiu seu curso, com suas dificuldades, suas pequenas alegrias, seus dias comuns. Mas a gente nunca esqueceu. Nunca esquecemos daquelas semanas intensas em que o barraco guardou um segredo. Nunca esquecemos da Ana, dos olhos assustados dela, da gratidão no abraço de despedida. E nunca esquecemos da escolha que minha mãe fez, a escolha que nos definiu como família. Eu cresci naquele barraco. Cresci no corpo e na alma. E quando penso naquele tempo, sei que foi ali que me tornei a mulher que sou hoje. Ali, naquele chão de terra batida, embaixo daquele telhado furado, com o cheiro de hortelã fresca no ar e a coragem da minha mãe me mostrando o caminho. Os anos foram passando e a vida foi me levando para longe daquele barraco. Casei jovem, como era costume naquele tempo, com um rapaz bom, trabalhador, que conheci numa festa de igreja. O nome dele era Roberto, e tinha olhos gentis e mãos calejadas de quem não tinha medo de trabalho pesado. Saímos da Baixada e fomos morar numa casinha de alvenaria do outro lado da cidade, pequena, mas nossa. Tive meus filhos,
Criei eles com o mesmo amor e a mesma firmeza que minha mãe tinha me criado. Minha mãe continuou no barraco por muitos anos ainda. Dizia que tinha se acostumado, que aquele era o lugar dela. O João cresceu, virou um homem forte e bom, arrumou trabalho na prefeitura e depois casou também. Ele queria tirar minha mãe dali, levar ela para morar com ele, mas ela teimava que estava bem onde estava. Só aceitou sair quando o corpo já não aguentava mais, quando as pernas ficaram fracas e as mãos tremiam demais para segurar a enxada. Mas mesmo morando com o João nos últimos anos de vida, ela voltava sempre naquele barraco. Ia a pé, devagar, apoiada numa bengala, só para olhar, para lembrar. Eu ia com ela algumas vezes. O barraco estava ainda mais caído, as madeiras mais podres, o telhado quase todo desabado. Mas o pé de hortelã continuava ali, firme, crescendo viçoso naquele cantinho. Minha mãe sempre arrancava uns raminhos, esfregava entre os dedos e cheirava, fechando os olhos. Você lembra da Ana? Ela me perguntou uma dessas vezes, sentada na soleira da porta que pendia torta. Lembro, mãe. Como eu ia esquecer? Será que ela está bem? Será que conseguiu fazer a vida que queria? Acho que sim, mãe. A senhora fez a parte da senhora. O resto era com ela e com Deus. Ela assentiu, mas vi nos olhos dela aquela saudade antiga, aquela dúvida que nunca tinha ido embora completamente. A gente nunca mais tinha tido notícias depois daquela primeira carta. Era assim naquele tempo. As pessoas entravam na vida da gente, marcavam fundo e depois sumiam, levadas pelo vento da vida. E a gente ficava com as lembranças, com as marcas que elas deixavam no coração. Foi quando minha mãe já estava bem velhinha, com o cabelo todo branco e a pele fina como papel de seda, que o inesperado aconteceu. Eu tinha ido visitar ela na casa do João, levando uma panela de sopa que tinha feito. Era uma tarde tranquila de domingo, com aquele sol suave de outono que não queima, só aquece. Estávamos sentadas no quintal, debaixo de uma jabuticabeira que dava sombra gostosa, quando ouvimos a campainha tocar. O João foi atender, e a gente ouviu ele falando com alguém. Depois um silêncio. Depois passos vindo na nossa direção. Quando a pessoa apareceu na porta do quintal, meu coração quase parou. Era uma mulher de meia idade, bem vestida, com um vestido bonito de tecido leve, estampado de flores pequenas. Tinha os cabelos presos num coque, brincos discretos nas orelhas e carregava uma bolsa de couro. Mas os olhos eu reconheci na hora. Eram aqueles mesmos olhos assustados que eu tinha visto há tanto tempo atrás. Só que agora estavam diferentes. Estavam tranquilos, seguros, cheios de vida. Ana? Minha mãe sussurrou, levantando devagar da cadeira, apoiada no braço do João. A mulher sorriu, e naquele sorriso tinha tantas coisas. Tinha gratidão, tinha saudade, tinha alegria. Ela atravessou o quintal com passos rápidos e abraçou minha mãe. As duas ficaram ali, abraçadas, chorando, sem conseguir falar nada. Eu também chorava, sem nem saber direito por quê. Era tanta emoção junta que não cabia dentro do peito. Quando finalmente se separaram, Ana olhou para mim. Tinha rugas finas nos cantos dos olhos agora, fios grisalhos misturados no cabelo escuro. Mas o sorriso era o mesmo, aquele sorriso tímido e grato. Neuza, você está tão diferente, tão crescida. E você também, Ana. Você está bem. Estou, ela disse, e a voz era firme, segura. Estou bem. E vim agradecer. Vim agradecer por tudo. Nos sentamos ali no quintal e Ana contou. Contou como tinha chegado em São Paulo, assustada, perdida, sem conhecer nada nem ninguém. Contou como os padres da igreja tinham a recebido, dado comida, roupa, um lugar para dormir. Contou como tinham arrumado trabalho para ela numa casa de família, gente boa que a tratou com respeito, que pagava direito, que deixou ela estudar à noite. Aprendi a ler de verdade, a escrever, a fazer contas, ela disse com orgulho na voz. Trabalhei naquela casa por muitos anos. A dona era professora e ela me ensinou tanta coisa. Depois consegui trabalho numa escola, ajudando na cozinha. E fui subindo, fui aprendendo. Hoje eu trabalho na secretaria da escola. Tenho um salário fixo, tenho minha casa própria,
pequenininha, mas minha. Minha mãe ouvia tudo com as mãos no peito, chorando baixinho de felicidade. Você casou? Tem filhos? Perguntei. Não casei, não. Não achei que precisava. Mas tenho uma vida boa. Tenho minhas amigas, meu trabalho, minha liberdade. E isso é mais do que eu jamais sonhei ter. Ela tirou da bolsa uma fotografia. Mostrava ela de pé, na frente de uma casinha simples, de tijolo pintado de amarelo, com uma janelinha com cortina florida. Estava sorrindo na foto, com as mãos na cintura, o rosto iluminado pelo sol. Essa é minha casa. Pequena, mas é minha. Comprei com meu próprio dinheiro, com o trabalho das minhas mãos. Ninguém pode tirar ela de mim. Passou a foto para minha mãe, que segurou com cuidado, como se fosse algo precioso. Olhou por um longo tempo, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Você conseguiu, menina. Você conseguiu ter a vida que sua mãe sonhou para você. Consegui graças à senhora. Se não fosse pela senhora, eu teria morrido naquele buraco. Ou teria sido levada de volta para a fazenda. Nunca teria tido chance de ser livre de verdade. Ana ficou conosco o resto da tarde. Tomamos café com o bolo que eu tinha levado, conversamos sobre tanta coisa. Ela perguntou do João, que tinha crescido e virado um homem de família. Perguntou da Dalva, da Dona Benedita, do seu Mário. A gente contou que a Dona Benedita tinha partido alguns anos antes, dormindo, tranquila. Que o seu Mário tinha conseguido trazer os filhos de volta e tinha morrido feliz, cercado por eles. Que a Dalva tinha casado e ido morar em outra cidade. Ela ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas, lembrando de detalhes que eu achava que ela tinha esquecido. E percebi que aquele tempo, por mais curto que tivesse sido, tinha marcado ela tanto quanto tinha marcado a gente. Quando começou a escurecer e chegou a hora dela ir embora, ela abraçou minha mãe de novo, apertando forte. Eu nunca vou esquecer o que a senhora fez. Nunca. E se um dia eu puder ajudar alguém do jeito que a senhora me ajudou, eu vou ajudar. Vou passar essa bondade para frente. Minha mãe segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos dela com aquele jeito dela, cheio de amor. Você não me deve nada, filha. Nada. A gente só fez o que era certo. E ver você assim, livre, feliz, com sua vida construída, isso já é mais do que qualquer recompensa. Ana foi embora quando a noite estava caindo, prometendo voltar. E voltou mesmo, algumas vezes ao longo dos anos. Sempre que podia, vinha nos visitar, trazia presentes simples, ficava conversando sobre a vida. Virou parte da nossa família, daquele jeito que algumas pessoas viram, não pelo sangue, mas pelo coração. Quando minha mãe morreu, anos depois, Ana veio para o velório. Ficou ali, quieta, com a mão no caixão, chorando. Depois me procurou e disse: sua mãe me salvou. Não só me tirou daquele buraco. Ela me mostrou que existia bondade no mundo, que existia gente que se importava. E isso mudou tudo para mim. Mudou quem eu sou. Eu entendi o que ela queria dizer. Minha mãe tinha feito isso por mim também. Tinha me mostrado naqueles dias difíceis no barraco velho o que significava ser humano de verdade. Não era sobre seguir regras, era sobre seguir o coração, sobre escolher o certo mesmo quando custava tudo. E aquela lição aprendi naquele barraco caindo aos pedaços, embaixo de um telhado furado, com um pé de hortelã crescendo no lugar de um esconderijo, ficou comigo para sempre. Hoje, tantos anos depois, sentada nessa cadeira de balanço que range igual meus joelhos, eu olho para trás e vejo como aquele tempo no barraco moldou tudo o que veio depois. Não foi só sobre esconder uma moça fugida. Foi sobre aprender o que realmente importa na vida. E essa lição eu carreguei comigo em cada escolha que fiz, em cada decisão difícil que tive que tomar. Quando meus filhos eram pequenos e perguntavam por que a gente ajudava os vizinhos, por que a gente dividia o que mal dava para nós, eu contava a história do barraco. Não todos os detalhes, não os nomes verdadeiros, mas a essência. Contava sobre a mulher que precisou de ajuda e sobre a avó deles que arriscou tudo para fazer o que era certo. E via nos olhos deles aquele brilho de admiração, aquela vontade de ser como ela. Meu filho mais velho, o Paulo, cresceu e virou advogado.
Mas não daqueles que só trabalham para rico, não. Ele atende gente humilde, defende trabalhador, luta por quem não tem voz. Quando perguntei por que ele escolheu esse caminho, ele disse: Mãe, a senhora sempre contou aquela história da vovó ajudando a moça. Aquilo ficou marcado em mim. Eu queria fazer diferença também, do meu jeito. Minha filha, a Aparecida, virou professora. Trabalha numa escola de periferia, dá aula para criança pobre, fica depois do horário ajudando quem tem dificuldade. Volta para casa cansada, ganhando pouco, mas com o coração cheio. Diz que é feliz assim, que sente que está fazendo algo importante. E eu sei de onde veio isso. Veio daquele barraco velho, daquela lição que minha mãe me ensinou sem palavras, só com exemplo. O mais novo, o Luiz, é enfermeiro. Trabalha num hospital público atendendo quem mais precisa. Tem paciência com idoso, carinho com criança, respeito com todo mundo. Já perdi a conta de quantas vezes ele chegou em casa contando que ficou além do expediente porque tinha alguém sozinho, com medo, precisando de companhia. E isso, essa bondade que não espera nada em troca, veio daquela mesma fonte, daquela escolha que minha mãe fez há tanto tempo. Às vezes eu penso, e se minha mãe tivesse escolhido diferente? E se ela tivesse entregado a Ana, tivesse pegado aquele dinheiro da recompensa? A gente podia ter comprado um barraco melhor, ter tido comida mais farta na mesa, ter saído mais cedo daquela situação difícil. Mas que tipo de pessoa eu teria me tornado? Que tipo de lição eu teria aprendido? Que a gente só ajuda quando é conveniente? Que dinheiro vale mais que vida humana? Não. Minha mãe escolheu certo. Escolheu difícil, mas escolheu certo. E essa escolha ecoou pela minha vida, pela vida dos meus filhos, e agora ecoa pela vida dos meus netos. É como jogar uma pedra na água e ver as ondas se espalhando, cada vez mais longe. Minha neta mais velha, a Marcela, está na faculdade agora. Quer ser assistente social. Diz que quer trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade, ajudar quem está fugindo de violência, de exploração. Quando ela me contou isso com os olhos brilhando de sonho, eu abracei ela forte e chorei. Chorei porque vi ali, na cara dela, o legado da minha mãe continuando, passando de geração em geração. O barraco não existe mais. Foi derrubado há muitos anos, quando a prefeitura resolveu fazer uma avenida passando por ali. A baixada inteira sumiu, coberta de asfalto e prédios. Mas antes de derrubarem, eu voltei lá uma última vez. Já era viúva, meu Roberto tinha partido há pouco tempo, e eu sentia a necessidade de revisitar aquele lugar, de me despedir direito. Estava tudo abandonado, coberto de mato. O barraco era só esqueleto, madeira podre, telhado já todo caído. Mas o pé de hortelã ainda estava ali. Tinha se espalhado, crescido, tomado conta daquele cantinho. Peguei alguns galhos, coloquei num saquinho e levei para casa. Plantei no meu quintal, e até hoje ele cresce, viçoso, perfumando tudo. Quando as netas vêm me visitar, eu faço chá com aquela hortelã e conto a história. A história verdadeira, completa, sem esconder nada. Vó, a senhora não teve medo? A Júlia, a mais nova, me perguntou outro dia com aqueles olhos grandes, curiosos. Tive muito medo, minha filha. E sua bisavó também teve. Mas sabe o que ela me ensinou? Que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. E se tivessem descoberto? E se tivessem prendido vocês? Aí a gente teria enfrentado. Mas pelo menos ia poder olhar no espelho sem sentir vergonha. E isso, minha neta, não tem preço. Não tem dinheiro que pague a paz de consciência de quem fez o que era certo. A Ana ainda está viva. Já velhinha como eu, com a saúde delicada, mas viva. A gente se fala pelo telefone de vez em quando, conversas curtas, porque ela cansa fácil. Mas em cada conversa, ela agradece. Sempre agradece. E eu sempre digo a mesma coisa. Não precisa agradecer, Ana. A gente só fez o que qualquer pessoa de coração faria. Mas no fundo, eu sei que não é verdade. Nem todo mundo faria. Muita gente, talvez a maioria, escolheria o caminho mais fácil, o mais seguro.
E não julgo ninguém por isso. A vida é dura e cada um luta do jeito que pode. Mas minha mãe, naquele momento, mostrou que existia outra opção. Mostrou que era possível escolher a humanidade, mesmo quando custava tudo. E foi essa escolha, feita numa tarde qualquer num barraco caindo aos pedaços, que definiu quem nós somos como família. Não somos ricos, nunca fomos. Até hoje a vida é apertada, o dinheiro curto, as contas apertadas, mas somos ricos em outras coisas, em dignidade, em solidariedade, em saber que quando a gente deita a cabeça no travesseiro à noite, pode dormir em paz, porque não viramos as costas para quem precisava. Eu já estou velha. As mãos tremem, as pernas não obedecem mais direito, a memória às vezes falha. Mas tem coisas que nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o cheiro de terra úmida que subia daquele buraco. Nunca vou esquecer os olhos assustados da Ana quando ela saiu do esconderijo pela primeira vez. Nunca vou esquecer a firmeza na voz da minha mãe quando disse que ia proteger ela, custasse o que custasse. E nunca vou esquecer a lição que aprendi ali, que a gente não escolhe o lugar onde começa a vida, mas escolhe o que faz com o que encontra lá. Naquele barraco, a gente encontrou mais do que um buraco no chão. A gente encontrou uma chance de ser gente de verdade. Uma chance de mostrar que bondade não é fraqueza, que solidariedade não é bobagem, que fazer o certo vale mais do que qualquer recompensa. E essa chance a gente agarrou com as duas mãos. Às vezes, quando minhas netas estão aqui comigo, sentadas nessa varanda, tomando chá de hortelã feito com as folhas daquela planta que veio do barraco, eu olho para elas e vejo o futuro. Vejo que elas vão crescer sabendo dessa história, carregando esse exemplo, fazendo suas próprias escolhas baseadas nessa lição. E aí eu entendo que aquilo não acabou naquele dia em que a Ana foi embora na carroça do tropeiro Paulo. Aquilo continua. Continua em cada um de nós, em cada escolha que fazemos, em cada pessoa que decidimos ajudar. Essa é a verdadeira herança que minha mãe deixou. Não foi dinheiro, não foi casa, não foi terreno. Foi exemplo, foi coragem, foi amor pelo próximo. E isso, minha filha, isso vale mais do que todo o ouro do mundo. Então, quando eu digo que a gente não escolhe o lugar onde começa a vida, mas escolhe o que faz com o que encontra lá, eu falo com conhecimento de causa. Porque a gente encontrou um barraco caindo aos pedaços e uma moça precisando de ajuda. E a gente escolheu o amor, escolheu a coragem, escolheu ser humano. E essa escolha mudou tudo. E assim chegamos ao fim dessa história que guardo no coração há tantos anos. Uma história que começa com um barraco que ninguém queria e termina com uma lição que nunca morre. Sentada aqui, nessa cadeira que me acompanha faz tanto tempo, olhando para o quintal onde a hortelã cresce forte, eu me sinto em paz. Em paz por ter vivido essa história, por ter aprendido o que aprendi, por poder passar isso adiante. Meus cabelos estão todos brancos agora, as mãos cheias de manchas da idade, as rugas profundas no rosto contam cada ano vivido. Mas quando fecho os olhos, ainda consigo voltar àquele barraco. Consigo sentir o cheiro de terra úmida, ouvir o rangido da madeira velha, ver o rosto assustado da Ana na luz fraca da lamparina. E consigo sentir também a mão firme da minha mãe segurando a minha, me mostrando o caminho, me ensinando sem palavras o que significava ser humana de verdade. Ontem mesmo, a Júlia, minha neta caçula, veio me fazer uma pergunta. Ela está numa idade em que a gente começa a questionar tudo, a tentar entender o mundo e o lugar da gente nele. Sentou ao meu lado, com aquele jeito carinhoso dela, e perguntou: Vó, por que as pessoas não se ajudam mais hoje em dia? Por que todo mundo só pensa em si? Fiquei pensando na resposta. Porque não é uma pergunta fácil. O mundo mudou tanto desde aquele tempo do barraco. As pessoas têm pressa agora, vivem correndo, olhando para telas, esquecendo de olhar nos olhos umas das outras. Mas então eu disse para ela: Minha filha, as pessoas ainda se ajudam. Só que às vezes a gente precisa de coragem para dar o primeiro passo. Precisa lembrar que cada um de nós pode fazer diferença, mesmo que seja pequena. Sua bisavó não salvou o mundo inteiro quando ajudou a Ana, mas salvou o mundo dela. E isso já era tudo.
Vi os olhos da Júlia brilharem com aquela compreensão que só vem quando a gente entende algo profundo. Ela me abraçou e disse que queria ser como a bisavó dela, como eu, como a mãe dela. Queria fazer diferença também. E naquela hora, senti que o ciclo continuava, que a lição seguia viva, pulando de coração para coração, de geração para geração. A Ana me ligou na semana passada. A voz está mais fraca agora, mas o espírito continua forte. Disse que estava organizando os papéis dela, colocando tudo em ordem e que tinha feito um testamento deixando a casinha amarela para uma instituição que ajuda mulheres em situação de risco. Disse que era o jeito dela de passar adiante a bondade que tinha recebido. Neuza, eu vivi uma vida boa. Trabalhei, tive minha casa, minha liberdade. Fui feliz do meu jeito. E nada disso teria acontecido se sua mãe não tivesse me dado aquela chance. Então, agora eu quero dar chance para outras mulheres. Quero que outras Anas tenham o que eu tive. Chorei no telefone. Chorei de orgulho, de alegria, de emoção. Porque ali estava a prova viva de que bondade gera bondade. De que quando a gente planta amor, colhe amor multiplicado. Eu sei que meus dias estão contados. Nessa idade, a gente sabe. O corpo dá sinais, o cansaço vem mais rápido, o fôlego fica curto. Mas não tenho medo. Vivi uma vida cheia, rica não de dinheiro, mas de significado. Criei meus filhos com amor, vi meus netos crescerem, segurei meus bisnetos nos braços. Fiz o que pude, do jeito que pude, sempre tentando seguir o exemplo que minha mãe me deu naquele barraco velho. E quando chegar minha hora, quero que meus filhos e netos saibam que não deixo bens materiais. A casa é alugada, não tenho poupança nem terreno, mas deixo algo muito mais valioso. Deixo uma história. Uma história de coragem, de bondade, de escolher fazer o certo mesmo quando custa caro. E essa história, espero, vai continuar sendo contada. Vai continuar inspirando. Vai continuar mostrando que cada um de nós tem poder de mudar pelo menos um pedaço do mundo. Às vezes, eu imagino a minha mãe lá do céu, olhando para tudo isso. Olhando para os filhos que criou, para os netos e bisnetos que vieram depois, para a Ana que conseguiu viver a vida com dignidade. Imagino ela sorrindo, satisfeita, sabendo que aquela escolha difícil que fez naquela tarde quente valeu cada segundo de medo, cada gota de suor, cada lágrima derramada. E imagino também outras pessoas, pessoas que a gente nunca vai conhecer, mas que foram tocadas de alguma forma por essa corrente de bondade. A família que a Ana trabalhou em São Paulo e que aprendeu com ela. As crianças que meus filhos ensinaram, defenderam, cuidaram, as pessoas que meus netos vão ajudar no futuro. É como aquele pé de hortelã que se espalhou pelo quintal. A gente planta uma mudinha pequena e ela vai crescendo, se espalhando, perfumando tudo ao redor. Para você que está me ouvindo agora, que dedicou esse tempo para escutar a história dessa velhinha, eu quero deixar uma coisa. Não importa onde você mora, se é em casa grande ou em barraco, se tem muito ou tem pouco. O que importa é o que você escolhe fazer quando a vida coloca alguém precisando de ajuda no seu caminho. Vai escolher virar as costas porque é mais fácil, mais seguro? Ou vai escolher estender a mão, mesmo que trema, mesmo que custe? Não estou aqui para julgar ninguém. A vida de cada um é complicada, e só quem vive sabe das dificuldades. Mas estou aqui para dizer que é possível. É possível escolher a bondade. É possível escolher a coragem. E quando a gente faz isso, quando a gente escolhe o amor em vez do medo, alguma coisa muda. Não só na vida de quem a gente ajuda. Muda na gente também. Eu era uma menina assustada naquele barraco. Tinha medo de tudo, medo do escuro, medo das histórias que contavam, medo da vida. Mas quando vi minha mãe fazendo aquela escolha impossível, quando vi ela arriscando tudo por alguém que mal conhecia, alguma coisa cresceu dentro de mim. Cresceu coragem. Cresceu fé na humanidade. Cresceu vontade de ser melhor. E é isso que quero deixar para vocês, para meus netos, para quem ouvir essa história. A certeza de que a gente pode ser melhor. A gente pode escolher ser melhor. Não precisa ser herói, não precisa salvar o mundo inteiro. Às vezes basta estender a mão para quem está caindo. Basta oferecer um copo de água para quem tem sede. Basta dar abrigo para quem não tem para onde ir.
O barraco não existe mais. A Ana está velha como eu. Minha mãe já partiu faz tempo. Mas o que aconteceu ali continua vivo. Continua vivo em cada vez que meu filho defende alguém injustiçado. Continua vivo em cada vez que minha filha fica depois da hora ajudando um aluno com dificuldade. Continua vivo em cada vez que meu outro filho segura a mão de um paciente assustado. Continua vivo em cada um de vocês que ouviu essa história e sentiu alguma coisa mexer dentro do peito. Então, eu termino como comecei, dizendo que a gente não escolhe o lugar onde começa a vida, mas escolhe o que faz com o que encontra lá. E se você encontrar um barraco velho, não desista dele. Se você encontrar um buraco no chão, não tenha medo de olhar o que tem dentro. Porque às vezes é justamente nos lugares mais improváveis, nas situações mais difíceis, que a gente descobre quem realmente é. O sol está se pondo agora. Daqui da varanda eu vejo ele descendo, pintando o céu daquela cor de pêssego maduro, igual pintava naquele tempo do barraco. E eu penso, que privilégio foi ter vivido essa história. Que presente foi ter tido uma mãe como a minha. Que bênção é poder contar isso tudo para vocês, para que essa lição não morra comigo. Então vai com Deus, quem quer que você seja. E se um dia a vida colocar no seu caminho alguém precisando de ajuda, lembre dessa história. Lembre que existe uma velhinha aqui que te disse: vale a pena escolher o amor, vale a pena escolher a coragem, vale a pena ser humano de verdade. E se você fizer isso, se você estender a mão mesmo com medo, saiba que lá do céu minha mãe vai estar sorrindo. E eu também, quando chegar minha hora, vou estar sorrindo. Porque a corrente continuou, o amor se multiplicou, e o mundo ficou um pouquinho melhor. Que Deus abençoe você, que abençoe sua família, e que a bondade que você receber, você passe adiante. Porque é assim que a gente muda o mundo. Uma escolha de cada vez, um coração de cada vez. Com todo o meu carinho, essa foi minha história. A história do barraco que guardava um segredo, e do segredo que guardava uma lição, que o amor sempre, sempre vale a pena.